Olá pessoal, Luiz da Overweb, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui com o nosso curso de JavaScript, ok? E eu estou pensando aqui, vamos separar essas aulas aqui em arquivos, porque quando vocês precisarem pesquisar alguma coisa vai estar mais fácil, né? Eu vou criar uma pasta, vamos até jogar isso aqui tudo lá no nosso projeto principal, né? Caso vocês não estejam acompanhando, comecem por lá primeiro, para vocês seguirem bonitinho aqui. Vamos fazer tudo num sistema só, ok? Então aqui eu vou minimizar, vou renomear esse arquivo aqui primeiro, vou colocar aula 1, aula 1 tracinho JS, e vou recortar ela e colocar dentro do nosso curso 1. Curso 1, vou fazer uma pastinha aqui de JavaScript apenas, vou escrever curso JS, para diferenciar da pasta JS onde estão os arquivos. E aqui eu vou colar, certo? Aí aqui eu já vou aproveitar, vou copiar e colar duas vezes, certo? Porque essa aqui vai ficar sendo a aula 2, apago o resto aqui. E a que a gente vai fazer hoje vai ser a aula 3. Pronto. Aqui no VS Code você vai clicar em arquivo, no abrir recente já vai dar certo, e vai em curso 1. Ok, voltando aqui no Firefox, a forma de acessar já com o XAMPP instalado, você vai ver que digitando localhost curso 1 barra a nossa index.html, ok? Só que como este menu aqui não está utilizando o Bootstrap, vamos fazer a nova index através do arquivo bootstrap.html, certo? Porque aqui dá para ficar mais organizadinho, tá joia? Vou fazer aqui uma adaptação rápida então. Bootstrap, vamos pegar já onde está esse drop down, que é esse aqui, vamos colocar JavaScript. E aqui vamos colocar aula 1, aqui embaixo aula 2, vamos criar uma aula 3 também, e vamos deixar um link para extras, caso for ter depois alguma coisa mais avançada, a gente vai colocar aqui. E os hrefs aqui, né, vamos alterar para, eu criei a pasta curso JS barra, vai ter aula 1 -js.html, depois curso JS barra aula 2 e curso JS barra 3 barra aula 3. Aqui o nome ficou diferente, né? Eu digitei errado. Aula 3, traço. Aqui eu nem preciso colocar o JS, né? Porque se está dentro da pasta de JS, dá para saber que faz parte. Mas vamos deixar, é bom. É bom ficar separado sim. Porque vai que você vai fazer um backup depois, a gente vai ter uma aula PHP, uma aula HTML separado, então a gente já deixa prontinho aqui, ok? Perfeito, vamos abrir nosso aula 1 aqui, eu vou recortar tudo que foi da aula 2 e vamos colocar na própria aula 2. Aliás, a aula 2, como já é cópia, aqui eu apenas recortei e apago o restante. A aula 1 foi apenas aquilo ali, certo? Vamos fechar. Na aula 2, isso aqui não faz parte da aula 2, o resto faz, tá certo. E agora a aula 3 a gente vai começar do zero, ok? O nosso menu aqui, vamos ver, já ficou JavaScript e o resto está normal, né? Depois, na outra aula lá, eu vou estilizar isso aqui, aí na nossa próxima aula de JavaScript já vai estar bonitinho, tudo em português aqui, certo? Então lá, a gente vai para a aula 3 agora, e ele está dizendo que não foi encontrado. Curso 1, curso-js, sim, aula 3, porque eu não atualizei aqui a página. Volto, dá um F5, aula 3.
aula 3, traço JS. Volta, F5, aula 3. Pronto. Então podemos fechar o Bootstrap, podemos fechar o JavaScript, não salvar, fecho o JavaScript, fecho o Margens, fecho o contato, vamos direto na aula 3. JS, aqui aula 3. Perfeito. O que a gente vai fazer uma outra correção aqui também, para ficar tudo organizado. O nosso aula 3 vai ser diferente. Ele já não vai ficar mais tudo dentro do mesmo arquivo. Assim como o CSS, a convenção mais usada é que a gente utilize num arquivo separado, ok? Então, dentro da pasta JS, eu vou criar um novo arquivo escrito aula3.js, ok? E aqui desse aula 3, então, vou apagar todo esse script e a gente vai apenas fazer a importação desse arquivo de funções, né? Vamos chegar aqui no nosso arquivo index e vou copiar o cabeçalho dele, certo? Vamos aqui do main para cima. Venho no aula 3, colo. Aqui esse formulário, depois se precisar a gente faz de novo. E aqui vamos fechar. Fechar o main, fechar o body, fechar o HTML. Pronto. Vamos indentar para ficar bonitinho. Ok. Aqui, como já está com Bootstrap também, sim, eu tenho que puxar o finalzinho, né? Porque aí a gente já faz uma coisa mais estilizada. Vamos aqui no index, vamos lá no final e vamos pegar as duas tags scripts que fazem parte do Bootstrap, que seria aqui. Pronto. Perfeito. Hoje a gente vai aprender aqui algumas novas funções do JavaScript, certo? Então vamos fechar a index, não vai usar mais. Vamos aqui no aula 3. Como aqui é um arquivo JS, a gente não precisa colocar tag script, como a gente faz no HTML. Aqui é apenas o JavaScript puro, ok? Então vamos criar uma nova função com o nome copia para div. Copia para div. Vamos abrir e fechar aqui as chaves. E o que essa função vai fazer? Em vez da gente ficar dando o alert, que a gente usou até agora, a gente vai ver a opção para jogar na própria página a informação. E vamos fazer também, aliás, eu não escrevi function, né? Sem digitar function não é uma função. E vamos fazer uma outra, que vai ser a copia para console, para vocês conhecerem mais duas funções do JavaScript, antes da gente iniciar na lógica de programação. Embora essa aqui já seja programação, a lógica mesmo eu ainda não mostrei para vocês, né? Então vamos aqui, eu vou até dar um espacinho maior. Como que funciona? Como esse arquivo está sendo, aliás, não está sendo, né? A gente ainda não adicionou ele aqui dentro. Ele não está sendo puxado. Vamos copiar aqui. Assim como tem esse script, olha, eu copio, colo aqui para cima, só que agora está numa pasta diferente. Eu apago. Vamos colocar, aqui está na pasta js barra aula3.js. Ok? Vamos atualizar aqui a página e vamos ver se deu erro aqui no inspetor de elementos. Mas está correto sim. Lá, apertando o ESC, né, aparece aqui. Aqui, embora esteja amarelo, ele está dando o erro 404. Ele está dizendo que não encontrou esses arquivos. Ela falha no carregamento do script, certo? Mas aqui, como a gente não tem nada na página, é uma coisa que ajuda muito a gente notar quando tem alguma coisa faltando, porque nem sempre a gente vai estar com um inspetor aberto, certo? Então, para a gente já ter uma noção visual, e até porque tem que ter em todas as páginas o menu. Vamos copiar o menu
e a gente já corrige aqui o que está errado. Vamos voltar aqui na index. Aliás, na index não, no bootstrap, né? No bootstrap, e todo o pedaço, todo o código do menu a gente vai colar lá também, né? Porque o menu deve ser repetido em todas as páginas. Aula 3, ele estava... Vamos fechar esse que não vai usar mais. Bootstrap está dentro do header, body header. Body, vamos fazer um header aqui também. Dá um espacinho e colo aqui dentro. Aqui a gente pode até minimizar esse código depois aqui no menos, ó, para não ficar ocupando espaço. E vamos identar aqui, ó. Pronto, caiu dando F5. Não, ele realmente não está puxando. Vamos descobrir o porquê. Aula 3. Ah, sim, é porque a aula 3 ela não está aqui na nossa raiz. O que é a raiz do projeto? É a pasta principal. É dentro do curso 1. Todos esses arquivos aqui do aula 3, aula 1 e tal, eles estão dentro de uma subpasta. Então ele realmente não está encontrando. Como que você vai fazer para ele encontrar? Por isso que eu teve uma aula que eu comentei. Aqui o correto é você colocar o caminho completo. Quando o site estiver no ar, você vai colocar www.nome-do-seu-site.com/ o nome das pastas. Mas aqui, como a gente está fazendo local, e a gente só está uma pasta fora do escopo principal, você vai colocar ponto barra. Isso aqui indica que é para ele procurar essa pasta na pasta acima, na hierarquia de cima. Ok? Ponto barra. Então, sempre quando você estiver dentro de uma outra pasta, você vai fazer isso. Vamos dar um F5. Ah, sim, não. Agora o erro é apenas aos arquivos CSS, porque eles também seguem a mesma regra. Então, ó, ponto barra, ponto barra, ponto barra, ponto barra. Ctrl S, F5. Certo, tá quase lá. Só falta o bootstrap min. Esse aqui, ó. Ponto barra. F5. Pronto, agora tá certinho. Tá vendo? Perfeito. Podemos minimizar isso aqui por enquanto. E agora a gente vai adicionar aqui o input, certo? Eu nem vou colocar o form, apenas o input, e vou colocar um ID nele. Vou colocar aqui texto também, ID texto. Aqui vamos colocar um input button, certo? O valor dele é enviar. E aqui, claro, vai ter que ter o onClick dele. OnClick, ele vai chamar a função. A primeira é copia para div. Na verdade, vamos trocar o nome aqui. Copia para div. OnClick, copia para div. Certo? Vamos criar outro botão embaixo. Dar um BR aqui para dar um espacinho. Ok, um BR aqui também. E aqui vamos substituir para copia para console, né? Copia para console, que é o nome do outro aqui. Copia para console. Então vamos lá, criar uma variável texto que é igual ao document.getElementById, e a gente coloca o ID aqui, que é o ID texto. E vamos informar que é o valor que a gente quer, value, ponto e vírgula. Aqui embaixo, então, a gente vai colocar que o texto, a gente gostaria que ele fosse inserido dentro de um outro local, para inserir na própria tela. Então aqui eu vou criar uma div com o ID de retorno, por exemplo, para a gente ter o retorno da nossa função. Apenas isso, div retorno. Aí, claro, aqui ó, a gente pode estilizar lá com Bootstrap depois, colocar, sei lá, BG azul, que a gente já fez, colocar aqui um padding de 5. Enfim, aqui tem uma parte do site que, inclusive, eu vou colocar aqui uma frase. O retorno do texto digitado foi, 2 pontos.
certo? E aqui eu vou colocar um test white também, test white. Pronto. Então aqui o nome é retorno. Aqui eu vou colocar que o texto, eu gostaria, na verdade, vamos colocar document.getElementById da mesma forma. Vamos colocar que o nome lá é o retorno. O que eu vou fazer com esse elemento retorno, que é a div que eu acabei de criar? Eu vou colocar um ponto e vou colocar inner HTML. O que quer dizer? Quer dizer que dentro do HTML eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer dentro desse elemento? Eu vou colocar que eu quero que ele seja igual a texto. E ponto e vírgula. Ok? Vamos testar para ver se deu certo? Vamos dar um F5 aqui. Copia para a div. É no primeiro, né? Eu não troquei o texto porque esse aqui é para console. Mas isso aqui não interfere, que na frente já está certo. Copia para a div. Olha, ficou em branco, ele apagou o que estava escrito, porque a gente não digitou nada. Vou digitar aqui qualquer coisa, copiar para a div. Tá vendo? Então aqui já é um código diferente do que você dá um alerta. E a gente vai copiar esse código aqui e reproduzir no de baixo. Só que, em vez dessa última parte ser dessa forma, a gente vai fazer um console.log e colocar texto aqui dentro, porque é uma outra função do JavaScript. Console.log quer dizer que ele vai colocar um log nesse console. Essa parte aqui do inspetor de elementos é chamado de console, ok? Então vamos clicar aqui para ver. Vamos dar puxar para cá, vamos atualizar a página e vou clicar copiar para console. ASDF, tá vendo? Apareceu aqui também. Esse console log é muito utilizado pelos programadores para quando estão fazendo algum teste do site que já está em produção e não quer correr o risco do usuário, né, que está visitando o site clicar no botão e aparecer um alert para ele. Né, vai atrapalhar a experiência dele. Agora, estando aqui, né, as pessoas não vão ficar visitando o seu site e ficar olhando aqui embaixo para ver se acontece alguma coisa, certo? Mas o console log serve para isso. Então, as três formas mais utilizadas para fazer teste é o alert ou o document getElementById inner HTML ou o console log, que é o mais usado por ele ser curtinho também e fica escondido aqui da pessoa, ok? Pessoal, teve um pequeno cortezinho aqui na aula. Eu fiz uma correção aqui, se vocês puderem fazer. Eu acho que eu tinha copiado um header a mais, quer dizer, você já não vai ter feito igual, né? Mas se você notar aí que está diferente, né, eu acho que estava com uma tag head aqui também, ok? Então é só desconsiderar, aqui está correto agora. Outro detalhe, o main aqui está para fora, aqui está certo. Como vocês vão notar aqui, olha, eu fiz um conserto que eu não tinha mostrado a vocês. Não faz sentido eu escrever esse texto aqui se na hora que clicar no botão ele for sumir, concorda? Então o que vocês vão fazer para isso acontecer? Vocês vão colocar mais igual aqui. Eu tinha colocado apenas igual. Quando você coloca apenas igual, vou dar um F5, copiar para a div. Ele apaga o que está lá. Porque você está falando que todo o conteúdo que está aqui deve ser igual a texto. Mas se você coloca mais igual, quer dizer que você quer concatenar com o texto. Né? Se você coloca apenas um mais, quer dizer que você simplesmente está concatenando. Você não está definindo, não está configurando aqui. Entendeu? Por exemplo, aqui, se eu fosse colocar apenas mais, eu teria de fazer uma outra variável, sei lá, resultado também, por exemplo, igual isso aqui. Aí depois eu colocaria lá alert resultado ou inner HTML do retorno resultado, certo? Aí também daria certo. Só que para eu não ter que fazer isso em duas linhas, né, para você economizar tempo, você já coloca mais igual, que quer dizer que ele está concatenando e está definindo que vai se juntar com o texto da frente, entendeu? Só um detalhezinho que ficou para trás. Vamos dar um F5, olha lá. Certo? Qualquer coisa aqui. O teste foi um sucesso. Copiar para a div. Ok? E aqui também algumas... Opa, apertei errado, Ctrl S.
alguma estilizaçãozinha também nos botões, é bom a gente colocar, né? Porque já que está com o Bootstrap instalado, classe btn Danger para o primeiro e classe btn Info, que é a cor azul, um vermelho e um azul. Não, info digitei errado, info. Agora sim, ó, ficou com aparência de botão, ficou mais bonitinho, ó, para não ficar um teste tão feio, né? Aqui também a gente poderia colocar um H4, né, por exemplo, para ficar uma coisa mais destacada. Vamos ver, copiar para div. Olha lá, como eu coloquei H4, ele está concatenando este conteúdo com o texto. Então o texto vai aparecer do lado de fora, entendeu? Se você quisesse que o H4 fosse adicionado ao texto aqui também, aí você teria de colocar o H4 por fora. Por exemplo, aqui, ó, fora da div, também daria certo. Joga para cá e eu retiro esse aqui. Vamos dar um F5, copiar. Ela tá vendo? Aí vai aparecer tudo numa linha só, certo? Então tem certas peculiaridades que vocês vão pegando aos poucos, ok? Pessoal, mas então para a aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui. E na próxima agora eu acho que já dá para a gente começar assim, na lógica de programação com if, else, laços, certo? Então aguardo vocês na próxima aula. Abraço, até mais, tchau.